Bom, exposições de altíssima qualidade, né? Agradeço aí as intervenções da Sofia, que apresentou a obra completa. Agradeço também ao Danilo, né, por ter postado aí esses comentários sobre o primeiro capítulo do livro. Eu não sei se todo mundo conseguiu ler. A primeira pergunta que apareceu foi para a professora Sofia, que é assim: como superar ou suprimir as armadilhas ideológicas que impedem a compreensão real da economia vigente? Em outras palavras, de forma mais abrangente, quais são as possibilidades reais de emancipação hoje diante do sistema capitalista? Na verdade, mandaram um comentário aqui, que eu não sei se foi pergunta. Essa mudança que Marx chama de economia vulgar foi quando a burguesia deixa de ser revolucionária e muda só para a economia, que trata do mercado do capital. Antes era a economia política, que tratava a economia como geração do valor que os trabalhadores produzem. Aí Walter agora pergunta: gostaria de perguntar à professora acerca da questão da teoria do valor. Deixa eu ver. A teoria de Marx, como consta no primeiro capítulo que lemos, é que a criação se dá através do trabalho. Queria, no entanto, que ela explicasse como conciliamos a isso a questão do fetiche, entre aspas, por certas mercadorias de uma marca específica, obra de arte de dado autor, ou mesmo um artefato que se valoriza centenas de vezes apenas pelo autógrafo de um sujeito prestigiado publicamente. Se estes exemplos são a exceção, onde entram na teoria e como conciliá-los para responder a quem os utiliza para afirmar que a teoria de Marx não tem validade? Outra pergunta. A professora falando da política monetária e da dívida pública, já que o governo está gastando o que não queria, vai emitir moeda com a nota de R$ 200, fingindo que não é emissão de moeda? As justificações dadas pelo governo são verídicas? Aí outra pergunta. Em meio à pandemia, os super ricos ficaram ainda mais ricos. Como isso se justifica? Outro ponto. Gostaria que, se possível, fosse abordado o tema dos pequenos burgueses e pequenos proprietários e sua adesão ao bolsonarismo por se verem como pessoas ricas ou capitalistas em oposição aos pobres e proletários. Chegou mais uma aqui agora. Porque o capitalismo só pode ser identificado a partir do século XVI e não anteriormente. É isso. Até o momento é isso. Mari, você podia repetir a penúltima aí que você falou? Antes dessa do século XVI? A do bolsonarismo? Eu não peguei, então eu não sei te dizer. A que você falou antes dessa última. Tá. Pois sim. Gostaria que, se possível, fosse abordado o tema dos pequenos burgueses e pequenos proprietários e sua adesão ao bolsonarismo por se verem como pessoas ricas ou capitalistas em oposição aos pobres e proletários. No chat chegou uma outra aqui. A pergunta sobre economia vulgar era que não trata mais do valor gerado pelos trabalhadores e sim do mercado. É correto? Bom, vamos lá. Vou tentar ser rápida nas respostas, mas todas essas respostas, todas essas perguntas dariam um debate muito interessante, muito amplo. A primeira questão sobre a consciência de classe, né? Como eu não consegui anotar toda a pergunta, só anotei os tópicos, mas vamos lá. Eu vou seguir o caminho do próprio Marx, que vai descobrir também durante sua própria vida, né, que a questão da consciência ela não se dá porque você senta na sua casa e fica estudando. Isso é importante, né? O estudo da realidade é importante para a tomada de consciência. Mas a tomada de consciência, ela se dá no que o Marx chama de praxis, que é a junção do conhecimento científico, quer dizer, o científico no sentido de se aproximar da realidade, se aproximar da verdade, junto com a prática política. Então, isso é absolutamente demonstrável na nossa vida. Se cada um de nós aqui contar um pouco por que milita, né,
vai perceber que, muitas vezes, quando nós nos deparamos com um problema imediato da nossa vida, nós vamos procurar solução para aquele problema. E aí, começamos a perceber que outras pessoas também têm aquele mesmo problema. Então, juntamos outras pessoas para resolver aquele problema. E vai se tomando consciência de que os problemas, eles são mais profundos, e assim, essa tomada de consciência, ela se dá, na maioria das vezes, evidentemente, na luta política. Então, quando a classe trabalhadora ou o proletariado vai tomar consciência, né, vai se conscientizar do que o oprime, é no momento da luta, da própria luta. Isso não significa que é imediato e automático, e que o resultado vai ser a revolução. Pode-se muito bem, por exemplo, quando a gente vê a história do sindicalismo e das lutas de classe, né, que se dão ao longo do século XIX e do século XX, que muitas vezes a resolução do problema que leva a um conjunto da população, uma fração do proletariado, a se colocar em luta, a resolução daquele problema faz com que a luta acabe também. Mas as próprias contradições que o capitalismo tem colocado para a existência humana pode fazer com que a humanidade e principalmente a classe trabalhadora, né, que é quem mais sofre com essa luta, com esse sistema, se coloque em luta, se coloque em marcha, se coloque na ação política, né? E nessa ação política vai se ganhando consciência. E é claro que a gente tem que ver também que tem sempre que existir a compreensão correta dessa realidade, e não ficar imerso na ideologia. Agora, a burguesia sabe disso, é por isso que ela produz aparelhos ideológicos poderosos para impedir que, em primeiro lugar, que a luta aconteça, mas quando a luta acontece, ela transforma o tempo todo, ela captura o tempo todo essa luta em resoluções pequenas dos problemas, de forma que a luta não acabe de vez com o capitalismo. A outra questão, que é muito interessante, sobre a teoria do valor, sobre as marcas, né, e por que um objeto, uma camisa de time assinada tem um valor maior, ou se consegue vender por um preço maior. Aí a gente tem que ver, são coisas diferentes. O Marx, ele vai dizer o seguinte: nós estamos falando de mercadorias, nós não estamos falando de todos os objetos úteis, né, que a humanidade produz diariamente. Mercadoria é aquilo que é produzido para o mercado. Então, nem tudo que tem valor foi produzido para o mercado, portanto, não é mercadoria. Pode ser trocado e pode-se receber um dinheiro por isso. Uma obra de arte não é uma mercadoria. Aliás, hoje em dia, vende-se muita coisa como obra de arte, mas que, na verdade, não são obras de arte, são mercadorias, né? Aquele sujeito que teve um quadro destruído, que eu gostei muito da história, eu esqueci o nome dele, ainda bem, porque ele não produz obra de arte, ele produz mercadoria, sob encomenda. As pessoas vão lá e falam, pinta aí meu rosto do jeito que eu gosto. E ele vende aquilo, né? Aquilo é uma mercadoria, não é uma obra de arte. As obras de artes, elas possuem um preço, na verdade, porque é uma das formas que os capitalistas têm de guardar a sua riqueza, né, de reserva de valor. Você pode guardar a sua riqueza de diversas formas. Você pode guardar com depósito no banco, pode guardar, transformar reais em dólar, que é uma outra moeda, você transforma uma moeda em outra, pode comprar ouro, ou pode comprar obras de arte. É uma forma de patrimônio, e aí não é uma mercadoria. Agora, a marca é uma outra história, porque a marca é uma mercadoria. Ela é produzida para satisfazer uma necessidade. O que o Marx vai chamar de mercadoria? Está lá no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, do primeiro livro, né? Mercadoria é todo objeto externo
que produzido para o mercado, né? E que visa satisfazer uma necessidade do corpo ou da fantasia. Então, em primeiro lugar, nem tudo o que é produzido é mercadoria, porque para ser mercadoria tem que ser produzido para o mercado, para vender. Eu costumo dizer o seguinte, o dono da fábrica, o dono da JBS, ele não montou um frigorífico porque ele gosta muito de frango, porque ele come muito frango, e o frango que sobrar ele vende. Não, talvez ele nem coma o frango que ele produz. Ele produz mercadoria porque é a forma que ele encontra de valorizar o capital, de valorizar o valor. Bom, e como é que a marca entra nessa categoria de mercadoria? A marca satisfaz uma necessidade. E ela é produzida para satisfazer essa necessidade. Todos vocês que estão aqui podem achar, porque tem uma outra visão sobre a representação de si próprio, né, que utilizar uma camisa de marca da Nike, Reebok, ou sei lá o quê, não satisfaz uma necessidade para você. Mas tem que lembrar também que é o seguinte, as necessidades, elas são produzidas também. Então, se produziu uma necessidade de distinção social dentro da nossa sociedade, e essa distinção social, que é uma necessidade produzida, mas ela existe, ela pode ser satisfeita ao se comprar não precisa ser um objeto, né? Porque ela é imaterial, a marca ela é imaterial, ela é simbólica. Ao se comprar um objeto que contenha aquele símbolo. E aí, aquela pessoa que veste aquela camisa de marca, ela vai achar que ela é mais importante do que a outra, é uma demonstração de poder, uma demonstração de riqueza, enfim, qual a necessidade que ela tiver para comprar aquilo. Agora, a marca, por que a marca é uma mercadoria e ela contém valor, e o valor é expresso nessa mercadoria? Porque dá muito trabalho para produzir uma marca. Eu sempre gostava de dar aula para os meus alunos, né, e falava o seguinte, veja só, se eu chegar aqui para vocês e falar para vocês que vocês têm aqui uma camisa com a marca Nike, a mesma camiseta com a marca Professora Sofia, qual vocês acham que vale mais? Todo mundo vai dizer, a marca Nike vale 10, 50 mil vezes mais do que a Professora Sofia. Mas eu pergunto para vocês, quanto trabalho deu para produzir esta marca? Os próprios marqueteiros usam o termo, precisamos trabalhar a marca. E tem um monte de trabalho envolvido nisso, tem um monte de jogador de futebol que é pago para isso, tem um monte de artista que é pago para isso, para produzir aquela marca como representante de uma necessidade, da satisfação de uma necessidade, que é uma necessidade do espírito, da fantasia, de se vestir com aquela marca. Eu não trabalhei a minha marca, portanto, o valor que esta minha marca tem é muito menor do que o valor da marca Nike. Então, a gente tem que ver que também as mercadorias, elas não são só mercadorias físicas, elas também são mercadorias imateriais que satisfazem necessidades. Isso é bastante importante, não confundir de jeito nenhum mercadoria com objetos físicos. Porque um serviço, por exemplo, é uma mercadoria. Né? Um serviço de saúde privado é uma mercadoria. Um serviço de educação privada é uma mercadoria. Quando a gente luta para que a educação não seja mercadoria, é porque no Brasil, grande parte da educação já é uma mercadoria. O que estão querendo fazer agora é transformar toda a educação em mercadoria, destruindo a parte da educação que não é mercadoria, que é a educação pública. Bom, a outra questão sobre a emissão de moeda, a nota de R$200. São duas coisas diferentes. A nota de R$200 tem... a impressão que eu tenho, não sei muito quais são as razões para lançar essa nota de R$200, ela me pareceu muito mais como uma jogada de distração sobre as questões econômicas que estão mais candentes no momento, econômicas e políticas, mas ela não tem nada a ver com a emissão de moeda, porque a emissão de moeda, ela não se faz através do papel moeda. Como o Danilo falou,
a maior parte da moeda que existe em circulação no país não está na forma de papel moeda nem de moedinha, está na forma de registros bancários, né? Os saldos em conta corrente representam moeda. Lá no último capítulo do livro, eu vou tratar exatamente disso. O que é moeda? Quais são os tipos de moeda, porque existem vários tipos de moeda, e o que é moeda? O que é emissão de papel? O que é emissão de moeda? Que nós chamamos de papel moeda em poder do público e depósitos à vista em conta corrente, que é o M1. Essa emissão de papel moeda, ela é feita e ela é permitida legalmente. E, por incrível que pareça, a semana passada, ou semana retrasada, eu estava fazendo uma live sobre isso e pesquisei algumas coisas que, no último ano, o Banco Central emitiu 27% a mais de moeda do que no período anterior. Isso não significa que ele colocou mais papel moeda em circulação, porque hoje os pagamentos eles não são feitos com papel moeda na maioria das vezes. Papel moeda hoje, e sempre foi assim, ele serve muito mais para pequeno, para comprar um pão na padaria, para pagar. Nem o ônibus a gente não paga mais com papel moeda, tem que ter o cartãozinho lá para passar no ônibus. Se você não tem o cartãozinho, você vai para uma cidade, não tem o cartãozinho, você quase não consegue andar de ônibus, né? O Uber não paga com moeda, com papel moeda. Então, a emissão monetária, ela se dá através do sistema bancário e financeiro. E ele é feito o tempo todo, né? Ele não há nenhum impedimento legal para que o Banco Central não emita moeda neste sentido. Mas aí teria que se aprofundar muito mais na política monetária. Eu acho que lá no 5º capítulo vocês vão tratar sobre isso. Com relação à questão que foi colocada, né, por que os ricos ficaram mais ricos durante a pandemia? Bom, isso tem a ver com os períodos de crise, né? Também no 3º capítulo, talvez, vocês podem tratar um pouco sobre isso, porque todas as vezes que a economia capitalista entra em crise, é um momento em que ocorrem 2 elementos. Ocorre muita coisa, mas uma das coisas que ocorre é que a crise, ela representa uma superprodução de capital, né? O Marx já explicou isso muito bem, que o capitalismo, diferente dos outros modos de produção, em que a sociedade entrava em crise, digamos, de produção, né, crise econômica, se é que a gente pode chamar de crise econômica, né? Mas a crise na produção, nas sociedades antigas, elas se davam por escassez, porque teve uma seca, porque teve uma peste, porque deu uma doença nas batatas da Irlanda, e aí milhões de pessoas morreram de fome, e aquela sociedade entrou em crise, por escassez. No modo de produção capitalista, a crise econômica, ela se dá por excesso de produção. E não é só por excesso de produção de coisas, porque muita gente vai confundir e vai dizer assim, mas é porque desempregou muita gente, então as pessoas não têm dinheiro para comprar. Isso é o Keynes que vai explicar dessa forma, que o capitalismo entra em crise por falta de demanda agregada. Não é por falta de demanda agregada, é por superprodução de capital. O que significa isso? É que se produziu tanto capital que não há possibilidade deste capital ser reinvestido, porque se ele reinvestir, ele vai produzir mais ainda. E aí há uma tendência decrescente na taxa de lucratividade desse capital. Então, neste momento de superprodução de capital, né, que produziu tanto capital que esse capital não consegue mais se valorizar, é o início da crise do capitalismo. Por isso que o capitalismo, os capitalistas, eles vão tentar resolver esta crise, para voltar ao processo de acumulação ampliada novamente. Como é que ele resolve ou tenta resolver esta crise? De várias formas. Uma das formas é superexplorando ainda mais os trabalhadores, de forma a extrair mais-valia dos trabalhadores, e é o que acontece com reforma trabalhista, com perdas de direitos, etc. A outra forma é através do mercado financeiro, e no mercado financeiro ele se apropria do fundo público, então ele pega uma parte da riqueza que foi produzida, que foi para o Estado, e acumula através do fundo público. E a outra forma é destruindo o capital.
Então, no processo de crise, há, ao mesmo tempo, um rebaixamento das condições de existência da classe trabalhadora, mas também há destruição do capital. E essa destruição do capital ocorre um processo de centralização do capital, o que significa que alguns poucos capitalistas, eles vão engolir uma massa de valores que pertenciam a outros capitalistas e vão se tornar cada vez mais ricos nesse processo. Então, a crise é ótima para determinados setores ou frações da burguesia se apropriarem da riqueza, tanto dos trabalhadores, do Estado e de outras frações do capital. E nisso eu já ligo à questão da pequena burguesia, que foi perguntada e por que a pequena burguesia é bolsonarista. Porque neste momento no Brasil, o que nós estamos presenciando é, digamos, o fim de um ciclo de crise em que o capital está se rearranjando, né? A riqueza acumulada e o capital ele está mudando de mão e está sufocando os pequenos negócios e a pequena burguesia. E por isso essa pequena burguesia, isso é típico, né, de todas as grandes crises capitalistas, que a pequena burguesia ela se torna fascista nesse momento. Ela expressa o seu componente fascista. E é ela a que ela não vai se voltar, ela não vai se conformar em se transformar em proletariado, porque ela odeia o proletariado. Então, esse ódio que a pequena burguesia tem ao proletariado, a se proletarizar, vai se manifestar do ponto de vista político no seu comportamento fascista. Sendo que o governo fascista, que aí está, não vai resolver o problema da pequena burguesia, muito pelo contrário. Né? E ainda mais esse governo, cujo Paulo Guedes na verdade, o presidente, né? Quem manda. Então, a resolução possível da crise capitalista brasileira não se dá através dos pequenos negócios, da pequena burguesia, como a gente vem apontando. E, por fim, a questão sobre o início do capitalismo, por que o capitalismo começa no século XIX? Bom, primeiro, o capitalismo não começa, não há, assim, uma data, né? Bom, o Danilo acho que pode mais do que eu responder isso. Assim como a gente não sabe como é que se deu a passagem da sociedade sem classe para a sociedade de classes, né? Existem várias hipóteses, a gente também não tem, e olha que é muito mais fácil de pesquisar, uma data, o capitalismo começa assim. O que nós podemos observar o que significa ser capitalista. Esta é uma questão. Comércio, simplesmente, não significa capitalismo. Por quê? Se não se tem a relação social de produção, não se tem capitalista. Por isso que eu começo o livro dizendo que, olha, a economia estuda a produção e as relações sociais de produção. Nós já tivemos comércio em outras épocas históricas da humanidade. No entanto, a relação social de produção não era capitalista, era escravista, ou mesmo o aumento do comércio no período de transição das cidades-estados italianas, Gênova e Veneza. Aquilo não era capitalismo. Aquilo era expansão comercial, que é diferente. A hipótese que eu trabalho, e aí outros marxistas trabalham com outras hipóteses, e tem um grande debate sobre isso, é que o livro não está aqui, senão eu ia pegar, está lá embaixo, no outro quarto que tem mais livro. Existe um debate que ocorreu nos anos 50 sobre a transição, o debate da transição. É um debate muito interessante, porque alguns teóricos marxistas vão dizer, não, o capitalismo surgiu com o comércio, outros vão dizer, o capitalismo surge pelas dissoluções das relações, enfim, várias hipóteses, né, para o surgimento do capitalismo. A hipótese que eu trabalho, que eu considero, né, a mais correta para o início do capitalismo, é aquela em que as relações sociais de produção já são majoritariamente capitalistas. O que representa relações sociais de produção? Trabalho assalariado, quer dizer, isso é fundamental. O trabalho assalariado é fundamental. Quer dizer que a maior parte da produção, ela se dá através do trabalho assalariado.
e, portanto, e apropriação privada dos meios de produção. Este processo ele vai ocorrer inicialmente na Inglaterra. No capítulo 2, como eu trabalho com essa hipótese, eu vou levantar, e trabalho com a hipótese levantada pela Ellen Wood, que a origem do capitalismo ela se dá a partir da agricultura, da agricultura inglesa, né? Na medida em que vai se não é que a produção agrícola na Inglaterra, mas a transformação na produção agrícola na Inglaterra possibilita a acumulação de capital, ao mesmo tempo que libera a força de trabalho para ser trabalho assalariado. Por isso que a gente trabalha com a hipótese de que o capitalismo ele surge por volta do final do século XVI, começo do século XVII. Agora, as revoluções burguesas são ações políticas, né? Diferente do modo de produção. Ele se consolida com a Revolução Burguesa. O burguês, ele surge, ele vai se tornando importante, ele vai acumulando força, tanto material como política, até que se dá o processo revolucionário. E o processo revolucionário na Inglaterra, ele ocorre no século XVII, com as revoluções que vão de 1640 a 1680. Essas transformações políticas que se dão na Inglaterra possibilitam a burguesia tomar o poder político, né? Mesmo assim, ela ainda não está totalmente consolidada nesse sentido. Ela só vai se consolidar de fato no seu poder político a partir da Revolução Francesa, né? E a expansão napoleônica, e aí o capitalismo realmente se torna dominante na Europa, tanto economicamente como politicamente. Acho que o Danilo também pode responder essas questões, se não tiver mais alguma coisa. Obrigada, Sofia. Antes de passar para o Danilo, chegou mais uma pergunta direcionada a ele aqui, na realidade, chegou aqui. Olha, se possível, eu gostaria que o professor Danilo fizesse uma breve distinção entre trabalho fundante e trabalho abstrato. O trabalho concreto de prioridade ontológica e o trabalho abstrato, característica específica da sociedade capitalista. Pode ser uma distinção bem rápida, pois acho que ficou um pouco misturado. Então, vamos lá. Cara, tem uma opção de pergunta, eu vou me ater mais a essa última aí, que não foi falada ainda, né? E também um pouquinho sobre essa questão da origem do capitalismo, né? A Sofia comentou da tese da Ellen Wood, né, seria da origem rural quase, vamos dizer, no sentido de que a mercantilização da terra criou as condições. Eu acho essa teoria, eu não tenho posição muito bem definida, né? Acho que tem várias questões, porque depende do que a gente está perguntando, se é o processo que determinou as transformações que culminaram no capitalismo, ou se a discussão é simplesmente quando que começa o capitalismo. Porque começa o capitalismo, aí a questão política do Estado também é fundamental. Enquanto você não tem a burguesia exercendo poder, não tem sentido você dizer que a sociedade não é capitalista. A sociedade só vai ser capitalista se o Estado, né, tiver compatível com aquela reprodução das relações sociais capitalistas. Então, se o Estado está compatível com aquilo e o poder é exercido em função disso, você já está em capitalismo, né, nesse sentido. Mas aquilo que a Ellen Wood aponta, que eu concordo também, e que é, sem dúvida, o processo de que pela primeira vez a burguesia chega a esse poder, ainda que não houvesse indústria, por exemplo, é, de fato, a Revolução Inglesa, do século XVII, que é também, né, o momento em que você tem a mercantilização desse aspecto fundamental para a imensa maioria das pessoas da época, porque todo mundo era camponês. Então, se você pegou a sociedade majoritariamente camponesa e transformou a forma como as pessoas viviam, trabalhavam, numa forma orientada para o mercado e tal, capitalista nesse sentido, né? Se a terra virou mercadoria, a própria terra virou mercadoria, o trabalho começa também a virar mercadoria,
né, o trabalho dos camponeses, né? Então, mas é uma questão muito espinhuda, eu preferiria nem... ela é muito espinhuda, eu não tenho muita minha posição, assim, definida. Ô, Danilo, deixa eu só colocar uma coisa. É óbvio que é uma questão bastante importante, mas eu acho absolutamente errado, um erro. Não é marxista a análise que vai dizer que a cidade-estado italiana é a origem do capitalismo, que é a posição, por exemplo, do Arrighi e do Wallenstein. Isso é absolutamente weberiano. O mercado é que teria tido essa... Eu também acho que é a relação social. Então, os primeiros capitalistas são os fenícios. Eu vou fazer uma intervenção aqui. Aí é o capitalismo eterno, quase, né? Mas, enfim, vira uma coisa meio assim. Então, tá. Então, o capitalismo eterno. E aí, o que é capitalismo? Depende do que ele está chamando de capitalismo, porque o capitalismo deve ser visto como uma relação social, a forma como as pessoas, relacionando-se entre si, transformando a natureza e produzindo sua existência, como que ela se reproduz no tempo, né? E essa forma foi, apesar da existência do mercado. Mas diga, Zé. Só para tranquilizar, não só vocês, mas também o pessoal, o próximo encontro a gente vai falar sobre a origem do capitalismo. É maneiro, é um debate. A gente vai estar com a participação do João Carvalho, que ele, inclusive, é especialista em Idade Média e coisa e tal. Então, a gente pode guardar um pouco para o próximo encontro. Então, o pessoal pode ficar mais tranquilo aí com relação a isso também. E vai dar um debate que rende, esse debate rende. Enfim, tem também uma teoria que, na verdade, ela é muito comum, né? No senso comum, eu diria que ela, não sei se chega a ser predominante, né? Mas que identifica o capitalismo aí já com um fetiche da tecnologia. Porque surge a máquina, né? E isso não tem nenhum sentido histórico também, até porque os princípios elementares da máquina podiam ter surgido antes nesse sentido, né? Então, ali no Renascimento, você já tinha essa ideia percebida, se fosse simplesmente uma questão de tecnologia, ou porque agora nós vamos transformar a natureza dessa maneira, né? Mas é uma noção ainda muito, muito forte, muito poderosa. Eu dou aula no curso técnico e na licenciatura em informática. Então, nessa área, as pessoas pensam muito assim. Então, o capitalismo é quando vem a tecnologia. A tecnologia parece que se torna um ente, né, com vida própria que sai transformando as coisas, né? Então, também tem muito essa visão do senso comum, né? Bom, em relação ao trabalho abstrato e concreto, acho que entra na mesma questão. Porque, assim, o que o Marx chamava de trabalho abstrato é uma categoria que existe porque existe o sistema capitalista, porque existe a sociedade produtora de mercadorias, e ela funciona dessa maneira, tudo é mercadoria, eu vou até outra pessoa através de mercadorias, as mercadorias estão intermediando nossa existência com o resto tudo, né? Inclusive as outras pessoas, e as próprias pessoas são mercadoria num aspecto fundamental que é o trabalho. Então, só quando tem a sociedade assim é que surge uma categoria que o Marx chamou de trabalho abstrato, né? Nas outras sociedades não tinha, porque não tinha essa sociedade produtora de mercadorias. Mas havia trabalho, né, porque o trabalho é ontológico, e esse trabalho podia ser, digamos assim, comprado. Não é que não existisse trabalho assalariado na sociedade feudal, existia, né? Algumas pessoas trabalhavam em troca de salário. Mas essas pessoas viviam, de repente, em algumas cidades e ali nessa cidade tinham acesso a algumas coisas. Ok, mas não era que o sistema global no qual aquela cidade estava inserida funcionava nessa lógica. Não tinha não existia um sistema capitalista, e não existindo esse sistema capitalista, né, não tem como você ter esse tipo de troca que faz emergir o trabalho abstrato, como uma categoria, como uma determinação não sensível, algo que você não vê, mas que existe porque a sociedade funciona dessa maneira. Eu queria contribuir com essa resposta da seguinte forma. O Danilo falou sobre a dialética e a totalidade. Então, eu vejo assim, não é que existe o trabalho concreto e o trabalho abstrato, né? Estas são
categorias de análise, dentro de uma totalidade que é o trabalho. Para explicar o valor da mercadoria, portanto, no sistema capitalista, na relação social de produção capitalista, o Marx descobre e cria essa categoria que vai diferenciar, não é que ele vai diferenciar, o trabalho é um só, é isso que a gente tem que entender, que o trabalho é um, só que ele tem dentro dele duas substâncias, uma substância concreta e uma substância abstrata. Eu digo isso porque eu já li livros de uma socióloga importante que dizia o seguinte, que Marx falou do trabalho abstrato, mas no tempo dele nem existia trabalho abstrato, porque trabalho abstrato é serviço. Eu queria morrer, né? Morrer, porque não é isso, é um trabalho só. Mas este trabalho só, do ponto de vista do pensamento, né, para entender o processo de valorização do valor, ele divide este trabalho em duas categorias de análise. O trabalho concreto, que é a especificidade qualitativa do trabalho. O que significa isso? Um pedreiro, ele tem que saber fazer uma massa de concreto. Um médico tem que saber examinar um paciente. Quer dizer, é a qualidade, não a qualidade no sentido melhor ou pior, mas do elemento qualitativo do trabalho é o trabalho concreto. Agora, independente da qualidade do elemento concreto do trabalho, veja que eu dei dois exemplos, um que mexe na massa, concreto, exatamente o concreto, faz concreto, e o outro que examina um paciente, que pergunta para um paciente. Esse é o trabalho concreto do médico, perguntar para o paciente, medir a temperatura do paciente, falar para o paciente se ele comeu isso ou comeu aquilo, se ele foi picado pelo Aedes aegypti ou não. Esse é o trabalho concreto do médico, enquanto o trabalho concreto do pedreiro é mexer a massa. Pois bem, este mesmo trabalho é o dispêndio de energia humana, de força que produz, que todos nós, ao trabalharmos, despendemos. E essa energia humana não é uma energia muscular, ela é uma energia, geleia, como traduzir, é geleia de trabalho. Quer dizer, é a energia, é a capacidade do ser humano de produzir algo novo. No capitalismo, essa capacidade do ser humano de produzir algo novo, essa energia humana, ela é apropriada, quer dizer, é a quantidade de trabalho, porque todo trabalho é apropriado, né? Tanto o concreto quanto o abstrato. Mas é a quantidade de energia humana como uma categoria, como uma medida, como uma quantidade de energia humana, que é a determinação do valor da mercadoria. Então, não é que existe um trabalho que é um trabalho concreto e o outro trabalho que é um trabalho abstrato. Não. Todo trabalho é concreto e abstrato. Neste sentido, no capitalismo, na produção de mercadorias, o valor da mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho socialmente, a quantidade de trabalho humano abstrato socialmente necessário. Não é a quantidade de trabalho concreto, porque todos os trabalhos produzem valor, todos os trabalhos produtivos produzem valor, né? Independente de se é um pedreiro ou se é um médico. É por isso que ele cria essa outra categoria, porque senão as pessoas iam falar assim, mas o pedreiro carrega não sei quantas pás de areia, e o médico não dá para medir. Então, a forma de medir o trabalho é através da quantidade de trabalho humano abstrato. Independe se essa medida é em metro ou em... O máximo que eu posso me aproximar é essa energia, que ela é tanto, que ele fala, dos músculos e do cérebro, né, no Capital, lá no capítulo 1, ele fala exatamente assim, né? O trabalho abstrato é essa geleia de energia que vai ser transferida para a mercadoria.
Era só isso. Não sei se a gente continua falando. Eu tinha um negócio que eu queria comentar sobre isso de trabalho abstrato, mas pela dada hora, né? Aí a Mari diz. Vai ser muito breve, porque já são Pois quase é. 10. Mas acho que passa aí brevemente, aí eu encerro. Assim, essa categoria do trabalho abstrato, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o pedreiro. Uma coisa é o pedreiro lá numa sociedade que não era uma sociedade pré-capitalista. Então tá lá o pedreiro, ele tem o trabalho dele, ele trabalha, ele constrói e tal, beleza. Esse mesmo trabalho no capitalismo, a despeito da mudança tecnológica da coisa, mas o trabalho do pedreiro no sistema capitalista, ele não tem as mesmas determinações que tinha, embora concretamente seja o trabalho do pedreiro, ele não tem as mesmas determinações que tinha na sociedade pré-capitalista. Por exemplo, não teria sentido falar na sociedade pré-capitalista que o setor da construção civil está aquecido, né? Porque determinadas massas de capitais estão fluindo para ali, porque vai ter determinado evento, sei lá, Copa do Mundo, qualquer coisa. Então você tem um setor da economia, porque uma economia que toda ela gira em torno dessa mesma busca por lucro e tal, que está determinando ali o trabalho do pedreiro. Então, os trabalhos no capitalismo, todos eles, do pedreiro, do médico, de qualquer um, eles têm uma determinação que é dada por algo que é abstrato. Por que a sociedade está assim? Por que a economia está girando de determinada maneira? O que setor que está demandando mais? E essas coisas todas controlam a própria forma como o trabalho é exercido. Então, tem certas coisas que o trabalho adquire, digamos assim, no capitalismo, né, que são coisas abstratas. Só que tem a ver com isso. No fundo, tudo tem a ver com a forma como nós estamos nos relacionando com a natureza e entre nós. Só que no capitalismo ela tem uma determinada lógica que vai estar em todos os trabalhos concretos, em todos eles, e que aí vai para a teoria do valor e tal, que até queria ficar falando, se a gente ficar falando disso, conversando e tal, mas enfim, pelo horário não dá muito. Mas era isso. Obrigada, Danilo. Obrigada novamente, Sofia, pela disponibilidade. E, enfim, agradeço também a todo mundo que continuou aí até essa hora, né? Mas acho que por serem poucos encontros, né, a gente conseguiu dividi-los em 5. Acho que a gente tem que aproveitar ao máximo mesmo esses espaços aqui. Agradeço a todo mundo aí por suas contribuições. E deixar o recado que o próximo encontro está confirmado. A gente vai ter como convidado João Carvalho, né, que ele é especialista, como o Zé comentou, ele é especialista em Idade Média, tem um currículo um pouco curioso, né? Chanceler do Itamaraty, ele também participa do podcast Revolution e tal, entre outras coisas. E, enfim, obrigada novamente, Sofia, Danilo, a todo mundo aí do NEM que está presente, aos inscritos também, Zé. E é isso, gente. Acabou por hoje. Obrigada, foi um prazer. Obrigado. Conversar com vocês, muito bom. Muito obrigado pela disposição, viu, Sofia? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Danilo. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. É o Silvio de São Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, Silvio. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, Raul. Boa noite, Bianca. Boa noite.